Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Centenas de teoria e eu acho que ninguém acertou. Quem diria que veríamos o retorno da cultura nórdica no final de Loki? E é o final mesmo, hein? Não vai ter terceira temporada. Depois me cobrem se tiver, mas eu duvido. A gente só vai ver o ex-deus da trapaça retornando agora em Guerra Secreta. Ex-deus da trapaça porque agora ele é mais, muito mais. E vamos ver como esse episódio se desenrolou e o que nos espera no futuro da Marvel. Vem comigo. E pra começar, claro, você precisa clicar no gostei pra dar aquela moral aqui pro canal. Eu sei que você vai gostar do vídeo. Se não gostar, depois você tira o like. Eu duvido, mas você tem essa opção. E se ainda não tá inscrito, então agora é a hora. Se inscreve com o sino das notificações ativado, que aí você fica por dentro sempre que um vídeo novo sair aqui no canal. E eu insisto com vocês pedindo para compartilhar também. É tudo de graça. Like, inscrição, compartilhar. Não paga nada, pessoal. E me ajuda pra caramba. Cheguei nos 4.000, agora a meta é 5. Muito obrigado, conto com a ajuda de vocês. É uma pena, mas acabou. Uma pena mesmo. Eu sinceramente estava adorando cada parte dessa temporada de Loki. Eu já falei e repito, essa temporada é tudo o que a Marvel precisa ser. Alguém me traga 2 prêmios para os roteiristas e para os diretores disso aqui. Não tenho nenhuma crítica ruim a fazer. Se você tem, então comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você está pensando sobre tudo isso. Eu acreditava que o Loki iria se conectar a The Marvels, afinal organizaram o final da série no mesmo dia da estreia do filme, mas não tem nada disso. Até vemos um pouquinho do multiverso lá em The Marvels, tem vídeo aqui no canal com as minhas primeiras impressões e uma leve crítica. Falei lá sobre as possibilidades, vai ficar aqui na descrição para você. Mas fora esse pequeno detalhe, nada conecta uma na outra. E pra mim isso pode ser considerado uma crítica negativa, mas não a série do Loki, mas a construção de um universo compartilhado da Marvel mesmo. Podiam ter aproveitado isso um pouco melhor. Mas já que o vídeo é sobre a série de Loki, então bora ver o que rolou no episódio final. No episódio 5 vimos Loki aprendendo a controlar o time skip, mas nesse episódio ele vai além, ele literalmente se torna um time pad vivo, depois de voltar no tempo diversas vezes, de novo e de novo e de novo, tentando salvar o tear temporal e a AVT, bem como todo mundo tinha teorizado o que ia acontecer, e eu também, por sinal, né, isso a gente acertou. Ele vai voltando mais pro passado, cada vez mais, sempre buscando resolver o problema do tear, das ramificações, até que ele tem uma conversa com o Obi. Ele quer que as coisas aconteçam mais rápido, mas não tem tempo. Então ele decide aprender tudo que o Obi sabe, e para isso ele vai precisar de centenas de anos. Esse primeiro arco tem muita daquela ação com comédia que é a cara da Marvel, e novamente tudo se encaixa aqui perfeitamente, lindamente. O Obi fala pro Loki que ele demoraria dezenas ou centenas de anos para aprender tudo. Aí corta e aparece centenas de anos depois. E o Loki, dono da situação. Ele realmente fez isso. Além de engraçado, é consistente. Isso é um bom enredo, com um bom roteiro, sabendo aproveitar a trama para ligar os pontos, porque isso vai se ligar lá na frente com a conversa do Loki com aquele que permanece. Porque sim, ele volta, o mesmo aquele que permanece que a Sylvie matou, porque mesmo depois de tanto tentar, inclusive depois de terem conseguido colocar o aparelho que iria expandir o tear no lugar, e o Victor conseguiu ir e voltar, deu tudo certinho, ainda assim não foi suficiente. De novo, geral tinha acertado sobre isso, porque não tem como o tear lidar com um número infinito de ramificações que estão se proliferando. O Timely inclusive fala que segurar um multiverso expandindo infinitamente é o mesmo que fazer uma divisão por zero. É impossível. Infinito. É como tentar fazer uma divisão por zero. Assim, nesse momento, Loki encara a Sylvie e percebe que a única solução sempre foi aquele que permanece. E voltamos ao final da primeira temporada. Loki, que naquela época já tinha escolhido não matar o Kang, tenta convencer a Sylvie mais uma vez a não cometer esse erro. E faz isso 1, 2, 3, um monte de vezes. E todas as vezes aquele que permanece diz: até logo. Eu sempre achei que esse até logo seria para avisar que ele retornaria depois da guerra, mas não é. O até logo é pro Loki e significa que o Kang sabia que o Loki iria rever aquela cena várias vezes, sempre retornando e retornando, tentando mudar algo que não pode ser mudado. Pelo menos o Kang acha que não pode. E quando finalmente o Loki fala diretamente com aquele que permanece sobre ele revidar e não se deixar ser morto, então aquele que permanece paralisa a Sylvie usando o temp pad dele, aquele de pedra estranha que ficou para a Sylvie depois. Ali eles conversam sobre as questões temporais, e aí temos diversas revelações. É uma parte com muitas revelações bem interessante. O Kang sempre soube dos deslizes temporais, inclusive foi ele que pavimentou o caminho até ali. Ele sabia que o Loki ia chegar. Fica claro que ele sempre podia ter parado a Sylvie, e que a explosão do tear não pode ser parada. Ela é o protocolo de segurança código da VT 1229, que apareceu no episódio 5, uma salvaguarda
guarda que poderia podar todas as ramificações, mantendo apenas a linha do tempo sagrada. A AVT ser destruída era um dano colateral, mas que de acordo com o Aquele que Permanece, poderia ser facilmente reconstruído. Então, não tem como o Loki parar o fim da AVT, a menos que ele consiga desligar o protocolo de segurança, reverter, modificar isso. Mas isso significaria destruir o Tear, coisa que ele estava tentando parar a qualquer custo. Então era uma situação impossível. A AVT e seus amigos seriam todos destruídos para manter a linha do tempo sagrada. E Aquele que Permanece teria que recriar a AVT para voltar a controlar toda a linha do tempo sagrado. Mas para isso, o Loki precisaria matar a Sylvie, ou ele teria que destruir o Tear. E aí os Kangs retornariam, e sem a AVT eles desencadeariam uma nova guerra multiversal. Então não tinha saída. Loki iria perder de qualquer jeito. E aí que tá o brilhantismo de todo o roteiro, porque o Loki é um vilão, e vilões perdem, simples assim, e ele perdeu. Ele perdeu tudo aquilo que ele tentou reconquistar, que ele tentou manter. Ele acabou se sacrificando e ficou sozinho, para que todos pudessem continuar, inclusive a Sylvie e toda a sua ideia de livre-arbítrio. Para isso, ele literalmente destruiu o Tear. Com a AVT sem as restrições ao uso dos poderes da magia, ele entra naquela sala cheia de radiação temporal e protegido, não só pela sua resistência, porque ele é um Asgardiano, então ele é mais resistente, mas também por toda a sua própria radiação temporal que ele tem, porque ele aprendeu a controlar completamente o deslize. Ele aprendeu a controlar de forma magistral, como a gente descobre lá na sala daquele que permanece, quando ele para a Sylvie apenas levantando o dedo. Ele é sim mais poderoso que o Kang aqui nesse momento, porque o Kang precisa do Time Pad. O Aquele que Permanece é um humano com tecnologia. O Loki não. Ele controla o tempo agora. Ele tá acima do Thor, do Doutor Estranho, do Odin e até dos Celestiais. Loki é o ser mais poderoso da Marvel. Ele literalmente vai segurar todas as linhas do tempo em suas mãos. Essa cena dele entrando no Tear é épica. Ele vai até lá, as roupas dele vão se rasgando, aí vem aquele visual clássico dele com os chifres, a capa. Cara, esse figurino ficou foda. Repara nos chifres, tem toda uma analogia aqui também, e eu quero estudar um pouquinho mais sobre isso e depois eu trago algumas teorias aqui no canal. Ele vai usar os seus poderes para destruir o Tear e percebe que todas as linhas do tempo estão morrendo. A Sylvie também percebe isso, mas não tem muito que ela possa fazer. Porém lá dentro o Loki começa a segurar as linhas e com a sua magia ele começa a dar vida, realmente como um deus. Ele vai segurando uma a uma, outras vão se conectando a ele. E de onde estava o Tear surgiu o trono daquele que permanece, meio que se esfacelando, se destruindo. O Loki vai caminhando até ele, levando cada vez mais linhas do tempo e se senta, se tornando mais do que aquele que permanece. E mais do que o Vingador Prime, ele é um guardião do tempo. E a partir dele, nós vemos as linhas se ramificando e crescendo, e forma então a Yggdrasil, a árvore da vida e do universo na mitologia nórdica. Legal, voltamos a essas analogias. Afinal, Loki é um deus asgardiano. Agora ele está sentado no trono, no centro do multiverso. Ele sempre quis um trono, desde o começo, desde 2011, lá em Thor 1, quando ele criou o trono de Asgard e depois ele criou o trono da Terra. Ele sempre quis o trono e ele finalmente consegue. Mas para isso ele tem que abrir mão de tudo na sua vida. Então é um arco de um personagem que é muito legal. E é por isso que eu acho que não vai ter Loki 3, porque o arco dele se fechou. E agora ele só vai sair dali para alguma coisa que seja muito gigantesca. Não temos cenas pós-créditos nesse momento, o que para mim mostra que realmente a Marvel pensa nisso como o fim da série. Loki agora é o guardião do tempo, ele fez o sacrifício final para o bem de todos, ele deixou a AVT com o trabalho de descobrir as variantes do Aquele que Permanece e lidar com a situação para prevenir a guerra multiversal. Mas como vimos em Quantumania, não funcionou. E por causa disso a gente vai ter então Dinastia Kang, como a Marvel adora uma fórmula. Nesse filme os Kangs vão vencer e aí quem você acha que vai salvar o multiverso? Ele mesmo, Loki, o guardião do tempo. Ele vai levantar do trono para recrutar os tais Vingadores multiversais e então derrotar o vilão. E eu acho que nessa ele deve morrer. Assim como aconteceu com o Homem de Ferro. Mas isso a gente só vai descobrir lá para 2028. Porque tudo na Marvel foi adiado de novo. Então vai demorar um pouco mais. E vocês o que acharam? Conta tudo. Quero saber suas teorias, suas críticas. Comenta aí e vamos continuar falando sobre essa série fantástica. Eu tô remoendo muita coisa aqui e quero rever toda ela para trazer alguns easter eggs e teorias para vocês. Lembra do like, de compartilhar o vídeo. Forte abraço e se cuidem.